Agora, hoje, possivelmente, e Valerão, eu vou te dizer uma coisa franca e sinceramente, o judiciário brasileiro está tangenciando o campo do ridículo e do absurdo. Há 3 ou 4 semanas atrás, o ministro Luiz Fux revogou a liminar que concediu auxílio moradia para magistrados, e quando se fala magistrados, se fala toda a cadeia do judiciário que vem após. Ministros do STF, ministros do STJ, os desembargadores dos tribunais regionais, os desembargadores dos tribunais estaduais, os juízes de primeiro grau, membros do Ministério Público e por aí vem. Todos eles para que perdessem, então, o auxílio moradia, o vergonhoso auxílio moradia. Em contrapartida, o próprio ministro Fux deixou aberto para que o Conselho Nacional de Justiça regulamentasse a concessão desse benefício. E é isso que o Conselho Nacional de Justiça poderá fazer hoje ainda. Ou seja, se retirou o auxílio moradia, se concedeu aumento aos magistrados e agora volta a se discutir novamente a implementação do auxílio moradia. Nós estamos falando, meu ouvinte, aproximadamente R$4.000 por magistrado, por membro do Ministério Público a receber isso. Mas dirão alguns, isso não é para todos, isso terá casos especiais. Casos especiais, me digam quais. Quais são os casos especiais? Será que são aqueles que o ministro-presidente do STJ disse que juiz não pode morar na periferia? Porque fica ruim juiz morar na periferia? Serão esses os casos especiais ou quais serão os casos especiais? Li um artigo de um ex-aluno, um querido correspondente que eu tenho, que é o Vini, falando a respeito da monarquia judiciária brasileira. E de fato é isso. O judiciário brasileiro se tornou uma monarquia, uma vergonhosa monarquia dentro de um Estado republicano. E nós não vemos uma solução a curto prazo para que estes privilégios, estes desvios no orçamento, no gasto do dinheiro público sejam rechaçados ou sejam retirados. Por quê? Porque, na verdade, nós há anos criamos a possibilidade de um ativismo jurisdicional de que, ao fim e ao cabo, quem dá interpretação à lei são eles. Então, por mais que o legislativo brasileiro refaça a legislação, revogue normas, ou que possa, em algum dado momento, dizer que não é legítimo, não é lícito o pagamento destes valores aos senhores magistrados, aos senhores membros do Ministério Público, dirão eles que talvez desta norma não seja inconstitucional, porque eles, ao fim e ao cabo, que cabe esta análise. Então eu pergunto a nós, que poder é esse que o Estado brasileiro tem, que é intocável, é intangível, que tem, ao fim e ao cabo, a possibilidade de dizer o que se aplica ao caso concreto? Que liberdade tem esses senhores de fazer com gasto público, com dinheiro público, dinheiro que é meu, que é seu, que socorre a nossa saúde, que socorre a nossa segurança, a nossa educação, a educação dos nossos filhos, possa servir tão somente para benefícios próprios de maneira completamente imoral? Deixo aqui a minha preocupação nesta manhã cinzenta de Rio Grande, mas é algo que me revolta. Privilégios num Estado tão explorado, tão espoliado quanto o Estado brasileiro. Infelizmente é isso que a gente enxerga e é assim que está se apresentando o judiciário brasileiro. Uma verdadeira vergonha dentro da estrutura do Estado. Uma verdadeira vergonha para o seu jurisdicionado. Um Estado que não funciona, um Estado que é caro, um Estado que é decadente, um serviço caro e ineficaz como é o serviço jurisdicional. Os números que o Conselho Nacional de Justiça por vezes maquia sequer deixam transparecer a eficiência do Estado judicante brasileiro. Valerão, em 2016, na Justiça do Trabalho, e eu não sou contra a Justiça do Trabalho, eu apenas vou passar um dado, foram gastos com o funcionamento da máquina estatal brasileira do judiciário trabalhista 17 bilhões de reais. O judiciário trabalhista brasileiro devolveu ao jurisdicionado em direitos trabalhistas reconhecidos 8 bilhões de reais. E aqui eu vou me aproveitar das palavras do então deputado federal Nelson Marquesan. Se a gente fechar o judiciário trabalhista brasileiro, pagar os 8 bilhões aos trabalhadores que tiveram seus direitos sonegados, nós ainda estaríamos lucrando 9 bilhões de reais. São esses os números, meus senhores. E não sou eu que os faço, quem faz é o Conselho Nacional de Justiça. Acessem o órgão, acessem o site do órgão e verão o que lá se encontra em números do judiciário brasileiro. Esta vergonha. Pois bem, hoje é dia 18, terça-feira, volto a este microfone pós virada das festas
e eu gostaria de deixar aqui uma mensagem ao nosso público ouvinte. Que o alimento da terra seja teu, que a claridade da luz te ilumine, que a fluidez do oceano te inunde, que a proteção dos antepassados esteja com você, e assim, que um vento teça essas palavras de amor à tua volta, um invisível manto para zelar por tua vida, onde estiveres. Que assim seja e assim se faça. Essa é uma prece celta. Um excelente final de ano, um abraço, um beijo muito querido, muito caloroso a todos os meus ouvintes. Em 2019 estaremos aí. Um abraço. Um abraço. Perfeito.